Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta em todas as plataformas pós-pandêmicas e pós-virtuais desse nosso mundo invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica, vocês sabem, ao vivo pelos canais do glorioso Eduardo Moreira em todas as plataformas pandêmicas ou pós-pandêmicas e pós-virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim, ou absolutamente admirável a depender das prosas que o Provocação Histórica faz desde 2021 aqui com vocês. Senhoras, senhores, jovens do Brasil, do mundo, de Portugal, de qualquer lugar que vocês estejam aqui assistindo o Provocação Histórica. Vocês sabem, a essa altura, eu sou o Lindenay Pareto, um historiador e um professor de história, num Brasil que tem um tenso, intenso, violento, virulento passado pela frente. Mas de um Brasil também que faz parte de uma história muito mais global e do que outrora foi também um império mundial e colonial. Senhoras e senhores, vocês estão vendo hoje aqui um cenário um tanto diferente, porque esse que vos fala, historiador e professor de história no Brasil, atravessou o mar, oceano, o mar salgado, como diria o Pessoa, e veio a Portugal para, na semana do dia 25 de abril, participar dos eventos dos 50 anos da Revolução Portuguesa. Pois é, o Provocação Histórica é international e está aqui em Portugal, direto de Lisboa, para falar um pouco com vocês sobre o que foi, no fim das contas, a Revolução Portuguesa. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Provocação Histórica. Primeiro eu gostaria aqui, desde já, de agradecer a algumas figuras fundamentais para que isso acontecesse. O professor e curador também do ICL, Ângelo Battistini Marques, a professora Luzia Lima Rodrigues e o professor Davi Rodrigues, que foram fundamentais para que a gente viesse para Portugal e presenciasse aqui ao vivo os grandes momentos da história portuguesa contemporânea. E por isso, nesse cenário que vocês estão vendo aqui bonitão, a minha convidada de hoje é uma convidada absolutamente especial, essencial. Aqui o pouco que conversei com ela, é uma narradora brilhante. Ela é cientista política, ela é alentejana, ela é, no fim das contas, uma das deputadas, mais atuantes da Assembleia da República Portuguesa, pelo Partido Comunista Português. E ela é diretora do Museu Aljube. Senhoras e senhores, recebam aqui no Provocação Histórica direto de Lisboa, ou ela me recebendo aqui direto do Museu Aljube em Lisboa, Rita Rato. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, minha querida. Muito obrigado. Obrigada. Estou muito feliz. E eu sou futebolista. É? Ainda faltava dizer isso. Futebolista? Futebolista. Ou seja, mas qual é o time? Não, eu só joguei no grupo desportivo operário. É? Não podia trair as minhas raízes operárias. Ou seja, uma alentejana de origem working class. Comecemos por aí. Sua família é uma família trabalhadora de origem? Sim, e por isso também acho que o 25 de Abril, como dizias, é especial também para mim e para muitas outras pessoas da minha geração e de outras gerações que tiveram no 25 de Abril um tempo de conquista de direitos. Os direitos surgem na vida deste país pela primeira vez com o 25 de Abril. Os direitos das mulheres, os direitos dos jovens, os direitos dos trabalhadores, os direitos dos povos colonizados às suas independências, tudo isso é fruto do processo revolucionário e do 25 de Abril. Impressionante, ó. Rita, primeiro, muito obrigado por nos receber aqui no museu. Eu estou aqui, como dizem os jovens do Brasil, emocionadinho, né? E espero que o pessoal também de Portugal possa nos ver, nos assistir, para prestigiar o trabalho que você faz há tanto tempo, não só aqui, mas sobretudo aqui, porque o fundo aí, onde você está maravilhosa, aparecendo, representam os cravos da Revolução dos Cravos. Então, o primeiro ponto é, que espaço é esse? E depois, para o nosso grande público, que vai além de historiadores e historiadoras,
Por que Revolução dos Cravos? Este museu onde nós estamos é um museu que foi criado em 2015, é o primeiro museu em Portugal dedicado à memória da resistência à ditadura. É um museu que começa, o seu objeto em 1926 e vai até 1974, que é o ano da Revolução, e o 25 de Abril é isso. É o ano em que a guerra colonial termina e é conquistada a liberdade e a democracia. O 25 de Abril é uma conquista, não foi uma oferta. E então, contrariamente ao que aconteceu em Espanha, contrariamente ao que aconteceu noutros países na Europa, o 25 de Abril põe fim à mais longa ditadura da Europa, 48 anos, mais de 36 mil presos políticos. 36 mil. E isso que impressiona, né? A gente fica estudando a história da Segunda Guerra Mundial. E aí tem toda aquela história de Espanha e Portugal ficarem neutros, né, durante a Segunda Guerra. Aí caem os ditadores fascistas, cai o Mussolini, que até inventou o facho de combatimento, e cai o Hitler, mas não cai na Península Ibérica nem Salazar e nem Franco. Então Salazar, um sujeito que nasceu em 1889, implanta uma ditadura nos anos 20, não cai com a Segunda Guerra, só vai cair nos anos 70. Só vai cair em 74, e é uma figura que tem, até durante a Segunda Guerra Mundial, uma particularidade na forma como se posiciona, de uma suposta neutralidade, porque ao mesmo tempo que vende minério para o armamento alemão, impõe o racionamento à população e, portanto, é um período em que há grandes marchas populares a exigir paz, trabalho e pão contra o racionamento dos géneros, e isso teve um impacto brutal. Portugal era um país muito atrasado do ponto de vista do seu desenvolvimento industrial e, portanto, um povo que sofreu muito fome, miséria, gerações muito ainda vivas em Portugal, e ao mesmo tempo não deixou também de jogar o jogo de ceder aos aliados a base militar nos Açores e, portanto, uma posição muito oportunista desse ponto de vista, mas que no plano interno e no plano externo, nas antigas colónias, é um período marcado por profunda violência económica e social sobre as condições de vida das pessoas, mas também uma violência do ponto de vista do aparelho repressivo, com uma vasta rede de prisões, desde Timor, Angola, Moçambique, São Tomé, com milhares de presos e milhares de pessoas impostas ao trabalho forçado, que era o estatuto a que os negros estavam sujeitos, e em Portugal há uma perseguição, a tortura e o assassinato de todos os opositores. Impressionante, né? Então, foi uma das mais duradouras ditaduras, na verdade, de toda a história contemporânea, né? E aí, quando você estava dizendo os bastidores, tem essa história toda, o 25 de abril, a Revolução em 74, mas, no fim das contas, sempre houve uma resistência em momentos diferentes, desde o fim dos anos 30, né? Então, pensando um pouco na gênese da Revolução dos Cravos, 1974, tem todo um contexto de insatisfação dos militares, sabendo que não poderiam vencer as insurreições coloniais, né? Ao mesmo tempo, tem uma história de resistência que é anterior a isso. Então, como se dá a gênese do processo que muita gente só acredita ao 74, mas que não considera uma rede de clandestinidade e resistência anterior também, não tem isso? Eu digo muitas vezes que nós tivemos 48 anos de ditadura, foi a mais longa ditadura da Europa, mas também tivemos a mais longa resistência da Europa, 48 anos. E também 48 anos de muita solidariedade, porque a resistência suporta-se numa rede muito importante de solidariedade, que se constitui muitas vezes na legalidade em apoio à clandestinidade. E desde o início do golpe militar, em 1926, que se constitui uma resistência, seja através dos republicanos e dos militares, dos comunistas e dos anarcossindicalistas. Durante um longo período, o Partido Comunista Português assume esse papel e cria um aparelho clandestino muito forte, e no final dos anos 60 surgem também outros grupos ligados aos movimentos maoístas e aparecem também outras forças políticas. E começa a acontecer também uma politização de estudantes que são enviados para a guerra e, portanto, ao lado de soldados que são enviados para a guerra porque, estando na guerra colonial contra os povos colonizados, recebem um salário um pouco mais alto do que se trabalhassem em Portugal, e isso também era uma forma de chantagem económica sobre as famílias. Estão também jovens
politizados, estudantes universitários e os próprios oficiais que começam também, de certa forma, a literar-se politicamente. E isso constitui também um aumento da consciência por parte dos militares, não apenas que a guerra militarmente era perdida, porque a guerrilha ganhava avanços, mas também porque, do ponto de vista político, os soldados eram a primeira linha da violência e, portanto, eram literalmente carne para canhão. E isso gera um descontentamento nos militares que vai levar a uma auto-organização de um golpe no dia 25 de Abril, que começa por ser um golpe de algumas companhias que, durante o dia 25 de Abril e com o decorrer do processo, se juntam outros militares e, portanto, um golpe que se transforma num movimento militar e daí também a originalidade de serem os militares a fazer um golpe de esquerda, que é uma coisa sui generis, não é? E que, na verdade, no próprio dia levantou muitas dúvidas, porque o 25 de Abril é um acontecimento de Lisboa, é sobretudo um acontecimento da cidade, que começa a ser noticiado na rádio, as crianças ficam em casa e não há escola, muitas fábricas e muitas empresas fecham, mas a grande explosão acontece depois do dia 25 de Abril, quando se percebe que é uma revolução de esquerda para acabar com o regime e é vitoriosa. E ao longo do dia 25 de Abril, os acontecimentos são decisivos para isso. E, na minha perspectiva, é a participação popular e é o facto das pessoas virem para a rua, contrariando até aquilo que os militares diziam na rádio, que era o povo de Lisboa para se manter nas suas casas. As pessoas vêm para a rua, e daí eu também achar que o movimento das pessoas na rua é inseparável de 48 anos de resistência e da tradição que se constitui nesse movimento, que faz com que, ao lado dos militares, esteja o povo também a exigir o fim do governo e a lutar pela liberdade. A grande explosão, a maior manifestação de sempre de que há memória neste país é o 1º de maio de 74, que é o primeiro 1º de maio em que não há prisões. Porque, historicamente, os 1º de maio eram sempre períodos de grande agitação por parte do movimento operário e foram sempre marcados por grandes vagas de prisões, mas também marcados por grandes vagas, inclusive assassinatos em protestos do 1º de maio, e pela primeira vez o primeiro 1º de maio acontece em Portugal e acontece em muitas cidades e vilas do país. E, portanto, o 25 de Abril é um acontecimento de Lisboa, mas o 1º de maio já é um acontecimento que explode por todo o país, de profunda alegria. E foi uma festa imensa, quer dizer, aí tem essa história de que uma moça que trabalhava num restaurante, como é que é essa história? A Celeste trabalhava num restaurante na Baixa de Lisboa e era o aniversário da abertura do restaurante e ela tinha ido buscar cravos. E quando ela chega ao restaurante, o dono do restaurante disse que tinha havido uma revolução e que já não iam abrir o restaurante, e ela sai para a rua com as flores e começa a distribuir flores pelos soldados que estavam já na Baixa de Lisboa e também no início da zona do Bairro Alto, e então é simbólico ver, existem fotografias da época e do momento em que nas espingardas estavam, nos canudos das espingardas, o cravo. Então o cravo associado à revolução, que não deixa de ser uma revolução que teve sangue, porque no dia 25 de Abril a PIDE, que era a polícia política, não se quer render e, portanto, os marinheiros vão para a frente da sede da PIDE para forçar a rendição da PIDE. Os populares que saem do Largo do Carmo vão também e a PIDE atira da sede da PIDE, dispara e mata 4 populares no dia 25 de Abril. E a PIDE era uma espécie de, literalmente, é o que é polícia? Nesse momento já era a Direção-Geral de Segurança. Começa por ser a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, passa a Polícia Internacional de Defesa do Estado para poder intervir nas colónias e fora, na fronteira com a Espanha, por exemplo, durante o período da Guerra Civil. Sim, e foram formados também nessa escola, com o recurso à experiência das outras polícias e dos outros regimes. E depois se transforma na Direção-Geral de Segurança e que, na verdade, tem um número muito significativo de informadores, que não eram agentes formais, mas eram pessoas populares que davam informações e recebiam, eram pagos pela PIDE para dar informações sobre os seus vizinhos, sobre os seus amigos. Então era de facto um clima de medo e de suspeição permanente, e que é dissolvida com o 25 de Abril. E aí é um respiro depois de 48 anos. Quase meio século, no fim das contas, né? Se pensarmos, na verdade,
há pouco tempo pensava nisto, se pensarmos no que é a luta dos camponeses, se pensarmos no que é a luta do movimento operário, nunca tinha existido liberdade em Portugal, porque a permanente violência sobre os corpos, sobre... A monarquia tinha acabado só em 1908, né? 1910. Ou seja, não deu nem tempo de se reorganizar republicanamente, né? Isso é impressionante, né? Sim, e porque há uma dimensão da violência que é uma dimensão política e punitiva da violência durante a ditadura, mas há uma violência económica muito forte, que é a violência da miséria e da pobreza, de uma inexistência de escola e de uma rede pública de escolas, de uma inexistência de uma rede pública de cuidados de saúde, de maternidades, e a população era dotada a um grande atraso. O nível de analfabetismo da população era muito grande, o nível de pessoas que fugia do país para fugir à guerra colonial, os homens, e que emigravam clandestinamente através da fronteira com a Espanha para chegar à França, as condições de vida, o número de casas em que não existia luz elétrica, estamos a falar de há 50 anos, o número de casas que não tinham esgotos sanitários. As mulheres votaram pela primeira vez em Portugal em 1975. O voto era censitário e capacitário, só votava quem era cabeça de casal e quem sabia ler e escrever. As mulheres não tinham direitos sobre os seus filhos nem sobre os seus salários. Eram cidadãs de segunda classe, né? Como Sim, quase em toda a parte. A Constituição dizia isso. Dizia que o princípio da igualdade não se aplicava à mulher, salvo literalmente, tendo em conta a natureza da família e o papel da procriação da mulher. E, portanto, era de facto um regime que, até do ponto de vista jurídico, político, económico e social, era marcado por uma profunda repressão. E que tem marcas até hoje. Hoje a sociedade portuguesa continua a ser uma sociedade que é atravessada por muitas destas questões. Não é? Se Portugal foi um país colonialista durante 5 séculos, não foi em 5 décadas que deixou de ser racista. Não é? E, portanto, há traços do racismo estrutural hoje no nosso país que são inseparáveis de 5 séculos de colonialismo. Não é? Somos um país profundamente patriarcal no sentido da violência sobre as mulheres e sobre as crianças, porque somos um país que até há 50 anos as crianças e as mulheres não ganhavam o mesmo que os homens e as crianças trabalhavam. Em 1989, 46 mil crianças trabalhavam no nosso país. E, portanto, no setor da construção civil e do calçado. 50 anos de democracia são 50 anos em que nós podemos celebrar. E este fim de semana celebramos aqui neste museu com samba, com batuque, com música africana, com música popular. Uma festa que é também o que é hoje este país e esta cidade. E, portanto, este país hoje também é isso, mas que é um país que fez um caminho muito importante, mas é um país que não pode desistir desse caminho. E que esse caminho tem que continuar a ser feito. Maravilha. Tem tantas coisas e causas e perguntas a lhe fazer. E te ouvir é um alento, porque você narra e faz a história aqui reviver na nossa frente. E antes da gente falar um pouco do trabalho do museu, né, que você assumiu em 2020, né, e foi reconduzida recentemente, né, fica mais 2 anos, até 2026, uma das questões assim, um tanto sensíveis no mundo contemporâneo, mas que remonta àquele período de 74, é que muitos autores e autoras hoje estão dizendo, vocês estão narrando a história da Revolução dos Cravos só em função, vamos dizer assim, de uma supremacia branca. Como se tudo tivesse começado em Lisboa e as colônias não tivessem parte disso. Como se não tivesse lá a Casa dos Estudantes do Império e todas as figuras que circulavam aqui, circulavam lá também, Agostinho Neto e outras figuras. Então, como que você vê o papel da gênese da própria Revolução Portuguesa e dos cravos, claro, mas também em função das colônias, porque no fim das contas é um território só, né? E porque os 50 anos do 25 de Abril são os 50 anos das independências. As antigas colónias são independentes há 50 anos. Estavam em guerra. E eram países em que Portugal tinha apenas o objetivo de extrair os recursos das antigas colónias. Não era alfabetizar, não era educar, não era criar melhores condições de vida. Era literalmente explorar os recursos desses países. Parece que era até, desculpa te interromper, até pior do que foi na primeira colonização, né? Porque, bom, no fim das contas teve até a universidade. Quando Dom João esteve no Brasil, a corte portuguesa teve lá, né? Não é? Mas quando o Lula esteve em Portugal e o Haddad era tinha sido ministro, eles falaram, e eu fiquei a aprender uma coisa com eles que nunca tinha ouvido, que a criação da universidade no Brasil foi para atribuir honoris causa ao imperador português.
Tem uma coisa interessante nessa questão do processo colonial, que evidentemente vai se ressignificar ao longo desses 500 anos, né? Mas que é, por exemplo, para pensar o Brasil até 7 de setembro de 1822 era Portugal. E todo mundo que estava lá era súdito do rei de Portugal. Dom João tinha sido coroado no salão da Capela do Rio de Janeiro, né? Dona Maria foi para lá, morreu lá. Pedro I, que é Pedro IV aqui, vira imperador lá. Quer dizer, era todo mundo português. A construção de uma brasilidade ou desse brasileiro, porque tem essa história, né? O termo brasileiro, esse gentílico que na verdade vem de um tipo de comércio, que é um dos poucos gentílicos do mundo que tem origem no comércio, no caso de pau-brasil. Então, brasileiro é o termo que se dá àquele que trafica pau-brasil, né? E aí depois vai ser atribuído a quem nasce no Brasil. Mas antes, quem nascia no Brasil até 7 de setembro não era brasileiro. Podia falar brasílico, luso-brasílico, mas essa construção vem a posteriori. Então, essa questão da construção da identidade, né? Quer dizer, se é tudo território de Portugal no ultramar, tudo é Portugal. Né? Tudo é Portugal e é muito interessante falar disso porque quando nós ouvimos o samba e ouvimos as batucadeiras de Cabo Verde a dançar, parece o jongo, não é? Então tem muito o jongo, a dança é muito parecida com o jongo. Então, de facto, há uma construção fictícia de uma identidade que é forçada na violência desde sempre, isso é muito evidente, e que é marcada por uma relação permanente de exploração da força de trabalho, dos corpos, do tráfico transatlântico de escravizados, que Portugal tem responsabilidades, em primeiro lugar no pódio. São 5 dos 12 milhões de africanos escravizados ao longo de quase 400 anos. Só para a região depois que vai se tornar o Brasil, que era a América Portuguesa, são quase 5 milhões. Então mais de 40% de todo o tráfico atlântico de seres humanos foi praticado por luso-brasílicos. E no século XX, Salazar continua a defender essa teoria. Portanto, diz Angola é nossa, para Angola agora e em força, quando começam a existir movimentos, os movimentos de libertação. Falaste de Agostinho Neto esteve preso aqui no Aljube. Teve preso aqui no Aljube, sim. O Agostinho Neto que viria a ser o primeiro presidente da Angola independente. Outras figuras que estiveram presas, Amílcar Cabral não esteve preso, mas foi assassinado. Amílcar Cabral é uma figura de referência para o pensamento panafricanista até aos dias de hoje, com um pensamento muito aprofundado sobre isso, e começam a organizar-se e a ganhar a sua consciência. São inclusive recebidos pelo Papa no Vaticano. O Papa recebe os líderes dos movimentos de libertação e Salazar continua a recusar negociar com os movimentos de libertação. Primeiro Salazar, depois Salazar morre e é substituído por Marcelo Caetano, que continua a negar uma solução política para a guerra colonial. E, na verdade, é Portugal que força o conflito a partir da recusa da negociação com os movimentos de libertação. E isso inicia um processo. A guerra colonial em Portugal, a partir de Portugal, recruta 1 milhão de soldados. Nas antigas colónias, recruta meio milhão. Estamos a falar de um país, Portugal na altura tinha cerca de 9 milhões de habitantes, 1,5 milhão de soldados, que são homens que são forçados a ir para a guerra e, portanto, se não forem, são presos, se fugirem, são presos, e que se confrontam, de facto, com movimentos organizados, com uma população que lutava pelo seu território e que, ao longo desses 13 anos, deixa marcas profundas em muitas gerações primeiro de tudo, de povos colonizados e de gerações de homens em Portugal que vivem num contexto de stress pós-traumático muito grande. Isso, e até hoje vários deles estão velhinhos agora, né? Veteranos. Sim. Ali, né? Porque é tudo muito recente. Isso influencia também na atual conjuntura política de Portugal, entre os atritos entre a extrema-direita em ascensão e uma certa consolidação, por exemplo, de uma esquerda democrática. Isso aparece no público, né? O público que vem aqui, por exemplo, fica confrontado com essa história, né? Eu diria que o público que vem aqui é um público que sabe ao que vem. Então a maioria das pessoas aqui não vem para o engano, não é? Sabe que vem a um museu
que é sobre a memória da resistência à ditadura e, portanto, é sobre memória democrática, porque também há memória que não é democrática e nós corremos riscos de serem construídos museus de memória antidemocrática. Não é? E Aliás, temos que estar preparados para isso. Digamos que os museus, desde o século XVIII, né, quando começa o imperialismo neocolonial, sempre foram museus de memória antidemocrática, né? De pilhagem, inclusive. Né? Exato. E em Portugal existia uma movimentação que felizmente foi travada para construir um museu de Salazar, no sentido evocativo de glorificar a figura. Em que ano foi? Foi há muito pouco tempo. Criou o Museu de Salazar. Sim. E esperemos... Para ser laudatório, tipo, olha que homem. E esperemos não estar a dar ideias a partir daqui. Não façamos, né? Não façamos. Mas, e a verdade é que não é um museu sobre a figura a partir de uma perspectiva crítica. É a partir de uma perspectiva negacionista do que significou a ditadura, não é? Então, quem aqui vem... É muito interessante que há uma parte aqui no museu, na exposição de longa duração, dedicada à luta anticolonial. E quando muitas vezes vêm pessoas... e homens mais velhos que têm idade para ter sido soldados, quando passam na parte da guerra colonial, nunca ninguém diz nada. E sente-se até um certo desconforto, físico até. E quando chegamos aqui à parte do 25 de Abril, é que alguns começam a dizer: eu no dia 25 de Abril estava em Luanda, eu no dia 25 de Abril estava em Maputo. Mas que quando passa na parte da guerra colonial existe uma espécie de vergonha. Mas, na verdade, os soldados portugueses que foram enviados pela guerra eram também vítimas da ditadura. Não é? Há uma responsabilidade de Estado, há uma responsabilidade por massacres, por forças especiais que foram criadas, mas os soldados eram também parte do sistema de pobreza e, portanto, houve soldados que resistiram à guerra dentro das casernas, desertaram, houve outros soldados que foram refratários e fugiram antes de serem enviados para a guerra. E dentro da própria organização militar nas antigas colónias resistiram e se organizaram para resistir e por isso mesmo conseguiram depois fazer o 25 de Abril de 74. Impressionante. Há múltiplas narrativas e é também interessante pensar, na minha perspectiva, o que enriquece a discussão é a diversidade de narrativas. É óbvio que um soldado português que esteve no exército colonial tem uma narrativa sobre a guerra. Um soldado de um movimento de libertação terá outra narrativa. E é muito importante que essas narrativas se cruzem, porque são narrativas que se complementam. A narrativa das mulheres na resistência à ditadura não é a mesma narrativa que a dos homens. As mulheres falam sempre sobre as questões da clandestinidade e da separação dos filhos. As mulheres falam sobre os partos que tiveram que fazer na clandestinidade. Os homens não falam sobre isso, falam sobre outras dimensões. Então, o que é interessante também nas dinâmicas sobre o direito e o dever à memória, porque estamos a falar do direito e do dever à memória que os povos têm, não é? É a multiplicidade de narrativas que só são possíveis em democracia. Porque quando não vivemos em democracia, não há multiplicidade de narrativas, só há uma narrativa. Não é? Senhoras, senhores, jovens do Brasil, de Portugal, do mundo lusófono e dessa língua, a última flor do lácio falada aqui e falada também no Brasil, porque falamos português também. O fato é, estou aqui com Rita Ratto, ao vivo, direto de Lisboa, no Museu Aljube, museu que a Rita conduz aqui brilhantemente, pensando nas múltiplas memórias daquilo que é um passado sempre conflituoso. E a gente dizia aqui que, no fim das contas, sempre há que se evitar os perigos de uma história única, né, Rita? E o museu que você conduz tenta mostrar essas narrativas de forma crítica, né? Mas sem passar pano para nada, sem simplesmente esquecer, né? E sim lembrar aquilo que alguns poucos querem esquecer. Até porque é importante não romantizar a resistência. A resistência foi determinante, mas é importante que não se romantize a resistência nem o próprio 25 de Abril. São processos violentos, são períodos de tensão política, social. E quando nós falamos sobre as memórias, no plural, as memórias da resistência e das resistências, estamos a falar de diferentes experiências de resistência à ditadura. Como no Brasil, houve diferentes grupos, diferentes experiências e mesmo dentro, muitas vezes, das mesmas organizações, a subjetividade de cada pessoa dita percursos diferentes e histórias diferentes. Há filhos de presos políticos sobre os quais falar sobre esse momento é muito doloroso e há outros que não sentem tanto isso. E são subjetividades. A importância de reconhecer isso, a importância de reconhecer que
validar, de certa forma, essa narrativa era dar espaço ao outro para contar a sua perspectiva. E existem múltiplas formas de abordar estas questões. E por isso é que eu gosto de falar da memória democrática, no sentido em que é a memória democrática que acolhe a possibilidade de diferentes narrativas. Porque a memória que não é democrática só permite uma narrativa, que normalmente é a do dominador, não é? É do colonizador. O que permite reconhecer múltiplas narrativas é dizer que o 25 de Abril nasceu em África porque houve uma guerra colonial e porque houve resistência, e os soldados portugueses sentiram essa resistência e sentiram que estavam a ser utilizados pela máquina da ditadura e estavam a ser triturados por isso. Se não existisse essa capacidade crítica de reconhecer que existiu resistência, que a guerra não era contra o vazio, se nós não reconhecermos isso, ficará sempre muito mais difícil percebermos os perigos que a democracia hoje enfrenta. Exatamente. E para não esquecer, digamos assim, do Brasil, inclusive minha mãe, falecida recentemente, é ibérica, né? Então, via materna e via paterna são espanhóis e portugueses, né? Nessa Península Ibérica tão imbricada, né? Inclusive nesse período ditatorial, Franco de um lado, Salazar aqui. E enquanto nós dois não éramos nascidos, porque somos jovens, né? Mas ali nos anos 70 o Brasil rumava para o auge da ditadura militar, né? E um dos compositores jovens do período, Francisco Buarque de Holanda, que recebeu recentemente, né, o Prêmio Camões, ele escreveu a canção Tanto Mar, né? E vai dizer: foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Então ele estava falando, a ditadura aqui está pegando e vocês aí conseguiram se livrar dela. Mas tem uma outra versão em que ele fala: já murcharam tua festa, pá. Ou seja, lá no 25 de novembro houve um contragolpe, que aí a revolução deixa de ser, digamos, socialista e passa a ser um tanto mais liberal-democrática? O processo revolucionário, os primeiros anos, de 74 até 76, é a festa da liberdade. E as pessoas vêm para a rua literalmente conquistar a rua. Vêm ocupar casas que estavam abandonadas e conquistar o direito à habitação. Vêm médicos para a periferia atender pessoas que nunca tinham visto um médico. Vão alfabetizar pessoas que eram analfabetas. E quando os de baixo começam a ganhar poder, as elites temem por isso. E, portanto, é também a própria idiosincrasia dentro do movimento militar, que nós muitas vezes falamos nos militares como se fossem uma força homogénea, não são, tinham as suas heterogeneidades, tinham as suas diferentes interpretações, e o 25 de novembro de facto representa uma vitória dentro dos militares dita mais moderada. Eu não gosto muito deste termo, mas dita mais moderada, e portanto, perante a iminência de um conflito entre os militares mais à esquerda e mais à direita, há um grupo de militares mais moderados que é maioritário e vence esse... e o que marca a diferença, por exemplo, e mais uma vez, porque é que a memória é tão importante? Quando acontece a reforma agrária, e eu sou do Alentejo, portanto, cresci também com a importância e com as memórias... Nunca vivi, às vezes gostava de ter vivido, mas nunca vivi. E quando me dizem, era a diferença entre... o Alentejo é marcado pelo latifúndio, não é? Como se fosse o Nordeste do Brasil. O Alentejo é o Nordeste do Brasil. E as pessoas passavam fome e morriam à fome. E então haviam largos hectares de terra que não eram produzidos. E os trabalhadores ocuparam os terrenos que não eram produzidos. Até ao 25 de novembro, os militares apoiavam os trabalhadores na ocupação das terras. A partir do 25 de novembro, isso passou a ser mais difícil. Então, a grande chave, na verdade, é que em alguns processos os militares não passaram a acompanhar a participação popular direta, né? E há, de certa forma, se quisermos ver assim, um revés relativamente a isso. No entanto, também acho, pelo menos na minha interpretação, que as conquistas na rua foram tão importantes que a Constituição é de 1976, portanto o 25 de novembro é de 1975, a Constituição é de 2 de abril de 76 e, apesar desse período, consagra direitos constitucionais que
tinham sido conquistados antes. E, portanto, também eu posso ser uma otimista, e admito que sim, sou uma otimista, mas não gosto de olhar só para o 25 de novembro como o fim de tudo. Sim. Não foi o fim de tudo, foi uma fase. Também não vale a pena dizer que continua tudo da melhor forma, não continuou, mas ainda assim a Constituição acaba por consagrar direitos, o direito à educação, o direito à habitação, o direito à greve, o direito a trabalho igual para salário igual, o princípio da igualdade, que ninguém pode ser discriminado em função da idade, da orientação política ou ideológica, das condições económicas, da geografia, do território. São princípios que ficam consagrados na Constituição já depois do 25 de novembro. Deputados que votam contra, fazem favor de se levantar. Sr. Secretário de Justiça. Muito obrigado. Os senhores deputados que desejam abster-se, fazem favor de se levantar. Os senhores deputados que votam a favor, fazem favor de se levantar. Então, o que eu acho que também é muito interessante é perceber que a democracia representativa é tão mais forte quanto mais forte é a democracia participativa. Quanto mais e quanto as pessoas participam no seu dia-a-dia, nas escolas, nos seus trabalhos, nos seus bairros, nas suas cidades, quanto mais atentas as pessoas estão a falar com as outras, a organizarem-se, a resolver problemas, mais forte e de melhor qualidade é a democracia representativa. Há uma ligação direta, pelo menos na forma como vejo as coisas, de que a experiência da participação dos cidadãos, a experiência da cidadania é sempre um garante de defesa relativamente à democracia representativa. Sim, maravilhoso. E, o nosso público aqui que acompanha o Provocação Histórica vai dizer assim, já está acabando, né? Eu também estou aqui, que nem aconteceu num talk show no Brasil com o Jô Soares, que era um comediante. Quando alguém estava ali dando uma entrevista muito legal, o pessoal falava, está acabando, né? Mas está chegando a hora de ir, mas ainda temos um chorinho aqui. E vou fazer algumas questões para a Rita daqui a pouco, ainda não, mas que ela vai responder assim, a ponta da língua. Na ponta da língua, na lata. Mas antes disso, quando que você imaginou ali, alentejana, descendente de camponeses, que você um dia fosse... Quando que você vislumbrou que ia fazer ciência política na universidade? Qual foi o chamado da história e da ciência política para que você fosse, depois inclusive deputado durante 10 anos na Assembleia Portuguesa? Eu acho que a culpa é da Isabel Allende, porque eu adorava os livros de Isabel Allende e do Chile. Então eu queria ser embaixadora de Portugal no Chile. E então, você é das relações internacionais. Eu sou de ciência política e de relações internacionais. E quando o meu pai nunca estudou na universidade, eu fui a primeira geração da minha família a estudar na universidade, e quando eu disse ao meu pai que eu queria fazer relações internacionais e ciência política, o meu pai disse, era o que faltava, tu não és filha de embaixadores, isso é um curso para filhos de embaixadores, tu vais estudar enfermagem aqui em Évora, cá farta de enfermeiros, e vais ter trabalho e vais ser enfermeira. Eu disse ao pai, mas eu não gosto nada de enfermagem, eu não gosto de ciências exatas, por favor. E o meu pai disse-me assim, ok, então é muito caro, tu estás a estudar em Lisboa, tu tens 4 anos para fazer o curso, não te metas em aventuras de associações de estudantes, nem de coisas, tens 4 anos para acabar o curso que eu não te dou mais um cêntimo. E portanto, eu sabendo também do sacrifício pessoal que era, ele também sabia que eu ia fazer em 4 anos. Porque eu sabia que tinha que ser em 4 anos. E então, a partir daí, estudei e gostei. Acabei por terminar o curso mais interessada na ciência política do que nas relações internacionais. Acabei por gostar mais. Fiz um estágio no Ministério da Administração Interna, no Secretariado Técnico de Assuntos ao Processo Eleitoral, e depois a minha vida também seguiu por aí. Para a vida política. E qual foi o momento, assim, nesses 10 anos, enfrentando, por exemplo, o patriarcado? Você estuda história das mulheres também, história da resistência feminina, é uma feminista atuante, né? Quando que na Assembleia, diante do patriarcado luso, né, no mundo ibérico, né, na verdade, seja ele americano, vamos dizer assim, no mundo ibero-americano, isso que eu queria lembrar. O patriarcado ele é estrutural nesse mundo, né, lá e cá. Quando que na Assembleia você viu que isso era um problemaço, assim, ou isso já estava no horizonte ali, diante... Porque no Brasil, as nossas congressistas vivem as voltas exatamente com o mesmo problema, né? Diante do bolsonarismo e etc. Eu acho que foi um processo. Eu hoje sou mais consciente sobre isso do que era há 10 anos atrás, não é? É um processo. Até porque quando estamos na luta não há muito tempo para assimilar, é preciso continuar a lutar, não é? É diário. E eu acho que, eu dizia muitas vezes que é possível ser feminista
sem ser marxista, mas não é possível ser marxista sem ser feminista. Então, na minha interpretação, vim descobrir isso. Mas acho que há um nível de violência no Brasil, no campo e na cena política, que não é comparável com o que se vive em Portugal, apesar de tudo, não é? Você acha lá muito pior? Muito pior. Há coisas que acontecem no Congresso brasileiro que, até ver, não é? Em Portugal, são inimagináveis. E são de uma violência extrema e que eu acho que são inseparáveis de 5 séculos de colonialismo e da violência colonial. Exato. E a forma como os corpos das mulheres e das mulheres negras. Ao mesmo tempo, também acontecem coisas muito inspiradoras no Brasil. Nós não temos mulheres trans eleitas em Portugal, nós não temos pessoas trans eleitas em Portugal. E, portanto, também há uma dinâmica de resistência e de luta de frentes da população no Brasil que cá ainda não conseguiram esse patamar, porque Portugal é uma sociedade muito elitista e muito classista, não é? E, portanto, essas pessoas estão ainda em situações de vulnerabilidade muito maior. Acho que a minha dificuldade era também articular a minha vida enquanto deputada, que exige uma disponibilidade permanente com o trabalho dentro da Assembleia, que é um trabalho exigente, mas que também tem que ser um trabalho fora, em permanente contacto com organizações, com as lutas populares, com o que está a acontecer, e também ser mãe. O meu filho tinha 9 meses quando eu entrei para a Assembleia, aprendeu a andar no Congresso, e quando ele saiu eu tinha 11 anos. E então ele passou muitas horas no Congresso comigo, foi muitos piquetes de greve comigo, foi muitas manifestações, e há uma gestão também da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar e da disponibilidade do mandato que para mim era um dilema às vezes. Então eu acho que eu não fui deputada, eu estive deputada. A política, a carreira, a políticos somos todos e é tudo o que diz respeito à nossa vida, não é? Alguns, durante alguns períodos, alguns mais, outros menos, desempenham cargos públicos, mas são cargos, isso não é isso que define a pessoa, não é? E eu gosto de olhar para as eu estou diretora do museu, eu não sou diretora do museu, eu sou alentejana, eu sou mãe, mas não sou diretora, eu estou diretora, não é isso que nos define. Nós levamos o que somos para as nossas, também para essa dimensão. E foi uma experiência em que eu aprendi muito, mas é uma experiência também muito exigente. Imagino, né? Um desgaste emocional, né? Tem que ter ali uma tenacidade impressionante, ó. Senhoras, senhores jovens do Brasil, de Portugal e do mundo, eu tive a alegria aqui, estou tendo, de conversar com a Rita Ratto, que é cientista política, foi deputada na República Portuguesa durante 10 anos, está diretora do Museu Aljube, fazendo um trabalho magnífico, e eu queria, assim, antes de nos despedirmos, dizer a vocês e dizer a você parabéns pela trajetória, pelo trabalho que você faz. Obrigada. O Davi Rodrigues e a Luzia Lima já tinham me falado e, né, te ouvindo aqui, uma explosão de potência, de liberdade, de retidão também naquilo que é a história, a memória, a liberdade e a verdade, né? Pensando democraticamente. Então, parabéns pela trajetória. Obrigada. Mas antes de acabar, tenho aqui 3 perguntas para você responder na ponta da língua, na lata. Existe essa expressão responder na lata em Portugal? Na ponta da língua. Mas não falam na lata? Não. Nem é parte dessa semântica, né? Acho que não. E passar pano, assim? Tipo, você está passando pano pro negacionismo? Não. Também não tem, acho né? Acho que não tem a expressão do passar pano. Acho que não. Mas a primeira questão para você responder, assim, nem precisa ser tão sucinta, assim, mas... Você que conhece as canções brasileiras, Paulinho da Viola, Chico Buarque, que já ouviu a voz impressionante de Maria Bethânia. Brasil, o que é o Brasil na sua perspectiva aqui de alentejana, mas também lisboeta, né, e portuguesa? Para mim, o Brasil é o continente mais desafiante do planeta. É o país que mais me inspira, é o país que eu mais... tenho curiosidade em conhecer e acho que é um continente. O Brasil não é um país, é um continente, é uma força incrível, eu acho muito admirável. O Brasil não é novo para mim, mas de certa forma é um admirável mundo novo. Lindo. Quando eu falo assim, quando esse mundo não é tão admirável assim, eu estou lembrando do admirável mundo novo. Enfim, das distopias também, né? O Brasil é esse mundo admirável e, ao mesmo tempo, muito distópico, né? Pela desigualdade histórica.
Mas adorei sua resposta. Você ousa aqui, junto comigo, cantar alguma do Paulinho da Viola? Como é que você falou da música do Paulinho? Da Dança da Solidão. Como é que é? Não, já sei. Há uma que nós tocámos no sábado e que é uma música que foi censurada pela ditadura e que é um samba da primeira mulher que foi compositora da Ala da Mangueira, que é Alice Brandão. Ô, louco, hein? Primeira mulher Grande negra, Alice. deputada estadual em São Paulo, e Alice Brandão canta o Zé do Caroço, que é um samba muito forte, em que eu não sei cantar, não sei canto muito mal, só diz, está nascendo um novo líder, e quando na roda de samba da resistência em Lisboa, dos brasileiros que tinham vindo exilados para Lisboa durante o período do Bolsonaro, sempre que íamos na roda de samba e começava a cantar o Zé do Caroço, Alice Brandão, e começava a tocar, a música dizia, está nascendo um novo líder, e toda a gente gritava, popular! Então é um novo líder popular. Então acho que essa música é uma música que eu gosto muito. E é linda, né? Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Eu nunca lembro a letra direito, mas... Que ela mas queria que fosse na Mangueira. É. Como eu queria que fosse em Mangueira, que assistisse todos no calor. Caros! E a do Paulinho, qual que era o trecho da letra? Eu tô tentando lembrar, a Dança da Solidão. Meu pai sempre me dizia, a da Dança da Solidão, que ele tem uma versão linda com Marisa Monte, em que ele diz, meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado. Quando eu penso no futuro, nunca esqueça o meu passado. Aí o refrão, qual é o refrão? Eu tô esquecendo do refrão. Solidão é lava que cobre tudo, ilumina. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Rito, e pra terminar, num momento assim, Jimmy Fallon, Marília Gabriela, Jô Soares, Abujan, quem que é um nome aqui em Portugal que faz programas de entrevista assim engraçadinhos? A esse nível, ninguém. Ninguém? Ninguém. Muito obrigado. Não tem. Bom, mas afinal, na perspectiva da mãe do Miguel, da parlamentar, da diretora do museu, da cidadã lentejana e portuguesa, guerreira, feminista, maravilhosa, é revolução na veia. O que é a vida? A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Que alegria te encontrar, muito obrigado. Obrigada por este encontro. Um abraço de Obrigada. tudo verdade nesse programa. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Adorei. Foi ótimo. Não queria nem terminar aqui a prosa. Você sabe o que você precisa saber para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer uma notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!